Continuamos a nossa série de exposição do livro que Paulo escreveu à Igreja de Roma. Lemos no versículo 18 do capítulo 1, falando sobre uma outra realidade também presente junto com o amor de Deus sobre todos os seres humanos, sobre todo o mundo. Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus manifesta sua ira a essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. E desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma para se afastarem dele. Eles sabem quem Deus é, mas infelizmente muitos não têm lhe dado a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, seus pensamentos e as suas vidas se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem a este Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. A ira de Deus se manifesta juntamente com o amor de Deus. O Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No versículo 36 desse mesmo capítulo, o texto diz que Deus manifesta a sua ira, ou a ira de Deus está sobre as pessoas que se mantêm rebeldes ao Filho Jesus Cristo. A ira de Deus se manifesta com todos aqueles, como diz o texto, estão construindo falsos ídolos, estão adorando falsos ídolos, deuses, entre aspas, mortos, e se negam a seguir a este Deus que se revelou na criação, aos pais e aos profetas, na sua própria palavra, nas Escrituras Sagradas, e que se revelou plenamente, como diz João e o autor de Hebreus, na pessoa de Jesus Cristo. As pessoas preferem construir falsos ídolos no engano dos seus corações, e o texto diz que essas pessoas são consideradas por Deus insensatas, tolas, porque não consideram a este Deus que vive, que habita em nós, que habita em Jesus Cristo, que se revelou na sua humanidade, que se identificou conosco na figura humana, que foi até aquela cruz, que morreu e que ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida e salvação. O texto nos encoraja a abandonarmos os falsos ídolos. O texto nos encoraja a não ignorarmos a presença, a ação de Deus e a vontade de Deus em nossas vidas. O texto mostra claramente que o nosso coração continua enganoso e que tem dentro de nós aquela herança do pecado adâmica que nos inclina a fazer aquilo que não agrada a Deus e a continuar construindo falsos ídolos com uma inclinação à idolatria. O texto nos encoraja a não fazermos maldades, ações más e que não nos identificam com o caráter de Deus. Versículo 24, por isso Deus entregou esses seres humanos que se mantêm afastados dele aos seus desejos, aos seus próprios desejos, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem a coisas que Deus criou em vez de adorarem o Criador e servirem ao próprio Criador. Nós precisamos fazer uma decisão de adorarmos o Criador e não a criação, de adorarmos o Criador e não as criaturas. O único que merece a nossa adoração, a nossa honra, o nosso louvor, a nossa submissão, a nossa consagração de vida é esse Deus que nos criou a sua imagem e semelhança e que emprestou a sua imago Dei para que nós pudéssemos refletir um pouco mais da sua glória e pudéssemos vivenciar o conteúdo das Escrituras Sagradas
e da palavra de Deus. Nós precisamos também, o texto diz que devemos abandonar toda perversidade. Versículo 29, todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras, malícia, calúnias, parando de falar mal um dos outros, abandonando o ódio e fazermos a opção de amarmos e de perdoarmos aquele que nos ofendem, abandonarmos o mal e desejarmos honrar e obedecer os pais, abandonar a imoralidade e optarmos em sermos santos, cada vez mais parecidos com esse Deus que tem um caráter maravilhoso, dono de todo atributo e toda virtude e que compartilha essas virtudes com as suas criaturas. Precisamos ter consciência, como diz o versículo 32, que o mandamento de Deus diz que agora podemos ter salvação onde antes havia a morte. Que precisamos ser aprovados por Deus praticando as boas obras e vivendo uma vida moralmente identificada com a santidade do Senhor. Paulo nos encoraja, assim como encorajou a Roma, a servirmos a Deus em santidade. Que Deus abençoe ricamente a todos os espectadores da TV CMC. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.